Né? Toda vez que o Dr. Roberto está aqui, é uma verdadeira aula. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Roberto Navarro, Carol. Clínico geral, nutrólogo. Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Quinzenalmente às segundas-feiras. Para mim, um prazer dobrado. Amei já. A mesa tá muito linda. O que colorida, né, de Carol? cara é o que a gente, um né? arco-íris, ó. Um arco-íris, olha, é verdade. Olha que... Não, antes da gente começar, vou pedir para os meninos passearem aí na nossa mesa. Olha isso. Claro que é o tema de hoje, a gente vai falar das cores. Só que, pra gente começar, antes até da gente exibir um ilustra que a gente tem muito legal. Doutor Roberto, a gente sabe que a natureza é muito sábia. Sem dúvida. Então, quando a gente consegue interpretar tudo o que a natureza nos oferece, a forma como está na natureza, é que a gente consegue, de fato, ter aí os benefícios dessa alimentação. Exatamente. A gente está acostumado a falar sempre, quando fala em nutrição, em o poder das vitaminas, dos minerais, né, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, né, os ácidos graxos, que são os macronutrientes que a gente fala, e os micronutrientes, minerais e vitaminas. Só que de um tempo para cá, a medicina começou a compreender que existem outras substâncias presentes nos alimentos que não são classificadas como vitaminas, como minerais, como ácidos graxos, como aminoácidos das proteínas, nem como carboidrato, glicose, frutose, e são compostos que passaram a ser chamados de compostos bioativos ou fitoquímicos, que são eles as vedetes hoje dos estudos em termos de proteção real mesmo, diminuição do risco de doenças futuras. Cada vez surgem mais estudos concluindo que tal substância, tal composto bioativo ingeridos na nossa habitualidade é capaz de diminuir o risco de um câncer, de uma hipertensão, de uma doença degenerativa cerebral, de um Alzheimer, né? Inclusive muitos contribuindo para o metabolismo se equilibrar, evitando um ganho de peso com facilidade. Então é nisso aí que eu achei bacana a gente falar hoje. Quais são esses fitoquímicos, aonde eles estão? Geralmente são eles que são pigmentos. Muitos compostos bioativos são pigmentos que dão cor aos alimentos. Que legal, né? Então é óbvio que eu trouxe aqui onde eles estão, pelo menos nos alimentos com um valor calórico menor, porque tem alguns compostos bioativos em alguns alimentos saudáveis, mas com valor calórico um pouco maior, que eu nem trouxe para não boicotar a dieta, né? De qualquer maneira, tudo isso contribui para a perda de peso e manutenção para quem não quer ganhar e da saúde geral também, porque o que eu quero mostrar? O nosso corpo, ele recebe um bombardeio diário de várias substâncias consideradas agressivas. O corpo humano é uma máquina que consegue sobreviver tentando combater tudo aquilo que seja um agressor químico dentro do corpo. Sem contar que a gente é invadido, a gente tenta ser invadido, mas o nosso imunológico evita, por bactérias, por vírus, por fungos. A nossa alimentação errada, com muito açúcar, com muita gordura hidrogenada, com muita gordura animal, também atrapalha, faz com que o corpo receba um bombardeio de substâncias produzidas por esses alimentos, que são altamente lesivas para o DNA da nossa célula, que eu acho que é onde eu quero começar, Carol, mostrando um videozinho. Vamos lá. Para a gente entender, assim, como é que o corpo humano é complexo e como é que a gente está aqui conversando e a gente, por respirar um ar poluído, não morre logo em seguida, né? Então existe... Entendi. Aqui eu trouxe, para quem está em casa ver, o presidente, se a gente fosse uma empresa, eu diria que o presidente dessa empresa, que comanda toda a empresa, é o nosso DNA, que é essa estrutura, ó. Se quiser parar a imagem aqui um pouquinho, vamos parar a imagem, parou, né? Imagina o seguinte, Carol, isso aqui é uma estrutura chamada DNA, que está lá no núcleo das nossas células. Toda a codificação, toda a informação que o nosso corpo precisa, que proteína produzir, como é que eu vou multiplicar minha célula, tem várias informações contidas aqui, e aqui pode ver que são códigos de barras com cores diferentes. Ó, tem o verdinho, tem o rosa, tem o cinza, tem o amarelo, porque cada cor, aqui representado por cor, mas cada base do DNA, que a gente chama de base, tem uma informação específica. Agora, imagina o trabalho para o corpo humano, Carol. Todo dia a gente tem que multiplicar nossas células se renovam. Vamos comparar, assim, um quebra-cabeça com 1000 peças, todas unidas, bonitinhas. Imagina a nossa célula sendo isso. Um quebra-cabeça, todas as peças encaixadas perfeitamente, e o nosso corpo tem que ter o dever de fazer esse quebra-cabeça se multiplicar por 2, porque a gente tem que uma célula morre e entra outra no lugar. Meu Deus! Olha que complexo. A gente aprendeu lá na ciência, a gente voltar lá no ginasial, que é da minha época ginasial, hoje eu acho que é ensino médio ou ensino fundamental, que a gente chamava de citologia, tem a tal da meiose. O que é essa meiose? É a capacidade que a célula tem de se dividir em outra. Então, o que o corpo humano tem que fazer? Pegar
esse quebra-cabeça com todas essas peças, desfazer. E fazer de novo. E remontar tudo direitinho. Todas as peças no lugar, Carol. Todos os dias? Todos os dias. Diariamente é uma missão que a nossa célula, que o nosso DNA tem que ter. Agora continua, se desmembrar em 2 e depois remontar. Que legal. E qual que é o problema, Carol? Muitas vezes, o que acontece? Na hora de remontar esse quebra-cabeça, algumas pecinhas ficam fora do lugar. Acaba de multiplicar a célula, mas alguém chega e fala, mas essa peça está errada aqui, essa peça deveria estar aqui, esse quebra-cabeça foi remontado errado. Tá. E nós temos uma capacidade de remontar esse quebra-cabeça ou corrigir essas pecinhas fora. Nós temos dentro do corpo mecanismos de defesa, proteínas que nós produzimos, que vão lá e fazem a reparação ser correta. Sai uma pecinha fora do eixo, aí tá desmanchando. Aqui está desmanchando, depois vai ter que reunir de novo, ó. Tá? Imagina na hora dessa remontagem, uma pecinha ficar fora. O verde tinha que ser com rosa, ficou com azul. Então, isso é um mecanismo que acontece diariamente, algumas pecinhas fora do eixo, que o nosso corpo repara e corrige. Porque senão vai ser uma informação que vai sair dessa célula totalmente maluca. Entendi. E o que a medicina começou a concluir? Que nós somos um mecanismo de reparação diária que tem que ser 100% correta, porque senão a gente gera, se essa informação for passada errada, a gente vai gerar um possível câncer, a gente vai gerar a produção de proteínas que têm algumas ações no organismo totalmente erradas. E isso pode trazer mais chance de doença crônica degenerativa. E o que vai dar o subsídio para isso é a alimentação? Isso. Aí o que se começou a concluir, Carol? Que os compostos bioativos dos alimentos são capazes de estimular proteínas que atuam nessa reparação ou nessa correção. Então é aí que a ciência começou a entender, opa, peraí, o que tem, né? Qual é a ação desse composto bioativo dentro do corpo? Em reparações de DNA que foi dividido errado, né? Ou seja, isso vai trazer uma proteção enorme contra determinados tipos de doença, principalmente o câncer e doenças degenerativas. Que bacana. Indo um pouco além da obesidade, das alterações metabólicas. E outro fator, além desse que eu expliquei, que influencia também, Carol, que eu falei que a gente é bombardeado por várias substâncias, a gente tem contato com metais pesados, chumbo, alumínio, mercúrio, a gente tem irradiações ionizantes, a gente tem contato com bactérias que tentam nos invadir, tem uma alimentação com aditivo alimentar, com várias coisas tudo errado. Totalmente. Isso tudo também vai lá no DNA e fica lesando, fica tentando destruir essa sequência correta de aminoácidos ou de bases lá do DNA. E causam muitas vezes, diretamente nas células, um processo inflamatório. E agora, né, vindo já de um congresso recente, nunca se falou tanto em nosso corpo é uma luta constante para não inflamar muito. Porque a inflamação, ao mesmo tempo, é uma resposta normal. Tudo que tenta nos invadir, o corpo responde com um quadro inflamatório para reparar, para cicatrizar, para combater o invasor. Mas se eu tenho esses processos inflamatórios muito ativados ou exacerbadamente ativados, eu começo a ter uma alteração no corpo inteiro, inclusive diminuindo a ação correta de hormônios. Que a gente já falou de acoplar em receptor, aí se esse receptor está inflamado, aí a insulina não consegue acoplar direito no seu receptor, não consegue mandar glicose para dentro da célula. Aí a pessoa não emagrece, aí começa a ter acúmulo de glicose no sangue que vai virar reserva de energia na forma de tecido adiposo. Nossa, doutor. E isso desenvolve um quadro chamado resistência à insulina, que leva à obesidade, que leva ao diabetes. Então, tudo ligado, Carol, todo o princípio ativo encontrado em um alimento que tenha efeito nessa reparação de DNA e que tenha efeito a combater inflamações, certamente esse alimento, esse composto bioativo deveria fazer parte do nosso dia a dia. A gente pode chamar isso aqui, então, de uma verdadeira aula de medicina preventiva. Sem sombra de dúvida, também. Isso aqui é para prevenir problemas. Agora, quem já está com algum problema, foi diagnosticado com alguma doença, o fato de incluir todos esses melhora o prognóstico. Também melhora. Ajuda muito. Sim, sem dúvida. Antes da gente começar a falar de cada um deles e das cores, né, e o que a gente vai destacar de cada alimento, eu queria te perguntar, então, até que ponto isso está ligado também a ganho de peso e perda de peso? O fato da pessoa não ter X fitoquímico pode fazer com que ela desencadeie isso que você acabou de falar, até uma resistência à insulina. Sim, porque eles são protetores de receptores de células, que é difícil até falar um pouco de bioquímica, né? Lógico, quem está aí do outro lado fica às vezes até chato, quantos nomes estranhos a gente fala dentro da medicina. Mas de maneira indireta, Carol, uma alimentação pobre em compostos bioativos, pobre em fitoquímicos, é capaz de facilitar ou fazer com que alguns hormônios que têm que atuar de maneira correta não atuem de maneira
correta. Tá. O hormônio é um mensageiro que vai chegar até a célula, acoplar num receptor e vai mandar uma mensagem para essa célula, o que essa célula tem que fazer. E a gente fala muito hoje da insulina, Carol, porque a medicina está concluindo que os picos altos de insulina depois da refeição, que a gente vai ocorrer quando eu tenho uma dieta muito rica em carboidratos de carga glicêmica alta, açúcar, doce, refinado, farinha branca, tudo isso dispara níveis de insulina no teu sangue. A insulina tem que dar conta de jogar glicose para dentro da célula, glicose é energia. Se eu não consigo jogar essa glicose para dentro da célula, para onde ela vai ser usada como energia, sobra glicose no sangue. E aí? Essa sobra vira tecido adiposo, isso para a ciência está claro. Quanto mais eu não consigo gastar essa energia da glicose, mais ela acumula na forma de tecido adiposo. Tá. E a ação da insulina depende de um receptor saudável, para que ele acople. E todos esses compostos bioativos ajudam na saúde desses receptores. Que legal, fazem hein? com que eles atuem de maneira mais adequada. É aquilo que a gente falou no início, a natureza é muito sábia. Eu vou colocar uma perguntinha do público e já já nós vamos falar de todos eles. Tudo que vocês estão vendo aqui na mesa. Separei os bem bacanas. Não, aqui pra tá gente. muito lindo isso aqui, tá um aroma já do maracujá, bom demais. Vamos lá, quem escreveu pra gente, perguntinha na tela, um beijo, Denise, obrigada. Eu compro ovo caipira e a gema é super amarela. Isso tem relação com os nutrientes? Grande pergunta, daqui a pouquinho, doutor Roberto. Quando a gente fala que compra o ovo caipira, ele tem uma gema mais amarela. Então, tem relação com os nutrientes ou mesmo esses fitoquímicos que você vai explicar agora? Por que o ovo caipira é melhor, doutor Roberto? Sim, aliás, ao ovo aqui também, Carol. Tá Ele vai aqui, estar ó. presente na nossa pauta. Ó, Ai, que tá vendo? bonitão, aqui já tem. Na verdade, os carotenos e os carotenoides são compostos bioativos, os carotenoides, que geralmente vão dar a cor amarela e laranja. Tá. Também um pouco de carotenoide que dá cor vermelha, mas eles estão em quantidades maiores em alimentos amarelos e laranjas. Tá. Vamos pegar aqui, se o câmera chegar, porque aqui eu acho que está meio escondidinha a cúrcuma, não quero falar tem muito cúrcuma, dela. ó, gente. Então vamos pegar aqui, o que esses carotenoides fazem? Eles são potentes antioxidantes, eles protegem o DNA da célula. Os carotenoides, eles também combatem um tipo de agressor do núcleo da célula que chama oxigênio singlet, que é um radical livre. Tá. É uma substância produzida dentro do corpo, que é altamente oxidante, vai lá no DNA da célula e lesa e faz com que ela não fique tão saudável. E os carotenoides eu trouxe aqui da pimentão amarelo, tem aqui no maracujá. Além do maracujá, também tem algumas substâncias que são mais calmantes, então também é bom para diminuir um pouco a ansiedade de quem come às vezes por ansiedade também. Tá. E aqui a cúrcuma, né, que é esse amarelo, tem a curcumina. A curcumina, ela está sendo estudada e mostrando uma ação de proteção na saúde, Carol, fantástica. Os estudos atuais com a curcumina, que é o composto bioativo que dá a cor amarelo da cúrcuma, diminui risco de Alzheimer, diminui risco de degenerações cerebrais, desinflama receptores que estão inflamados de células, facilitando a ação dos hormônios. Então, de maneira indireta, pode ajudar Podemos colocar uma no pitadinha metabolismo. em tudo. Em tudo. Até uma colher de chá ao dia, até menos. Uma colher de 3 pitadinhas de cúrcuma ao dia já modifica a sua saúde. E o açafrão? Na verdade, praticamente é a mesma coisa, Tá, né? o Eles se amarelinho. confundem, Tá. O açafrão ou a cúrcuma. Tá. É que existe de como ele é extraído, modifica um pouco uma plantinha em relação à outra, Tá. mas são similares. Na gema do ovo tem carotenoide. Por isso que tem essa cor meio alaranjado, meio que amarelado. legal. Então existe, aliás, no reino animal, os compostos bioativos não são muito presentes. A gente tem 2 exceções na gema do ovo, onde tem carotenoide. Tem aí também zeaxantina, luteína, que são 2 carotenoides que protegem os olhos de doenças, uma doença chamada degeneração macular senil, que acontece em idosos, que perdem a visão. A zeaxantina e a luteína, presente aqui dentro da gema do ovo, é protetora desse tipo de alteração. Aqui tem os carotenos da cenoura, que dão essa cor alaranjada. Tá. Tem aqui na abóbora. Mas por que o caipira a gente fala que é melhor? Ele tem um teor um pouco maior de caroteno, então ele fica um pouquinho mais laranja. Quanto maior o teor de caroteno, mais vai ficando uma cor mais viva ou mais escura. Amarelo, laranja, tem caroteno também nos vermelhos. Então, embora em quantidades... É melhor mesmo, quando você fala o caipira é aquela que a galinha é livre, que ela cisca, que ela ingere talvez mais nutrientes que aumentam o teor de carotenoide da gema. Gente, a natureza é muito sábia, tem mais antioxidante, né? Isso é fantástico. Doutor Roberto, pode falar. No salmão também tem um pouquinho de carotenoide. Aquela coisinha laranja dele é um pouquinho de carotenoide. É de carotenoide? Também tem um pouquinho. São
exceções do reino animal. Diretor pediu pra gente colocar mais uma perguntinha que é boa, né? Vamos lá, antes da gente falar do vermelho, do verde e do roxinho ali, perguntinha na tela. Naná, obrigada. Existe alguma combinação de cores que deve ser evitada? Pergunta legal. Não, Carol. Tem alguns contras aí na história? Não. Na verdade, quanto mais cor eu tenho no meu prato, ou que eu como ao longo do dia, principalmente de origem vegetal, melhor para mim. Não existe concorrência entre elas. Tá. Uma cor, um nutriente de uma cor vai diminuir a absorção de outra. Geralmente, isso não é estudado dentro da nutrologia, não. Tá. Não tem esse risco. Pode ficar tranquilo, abuse das cores. E o vermelhinho? Vamos lá. No vermelho aqui eu selecionei alguns alimentos, Carol, com alguns compostos bioativos interessantes. Um, que é mais conhecido, que é o licopeno. O licopeno dá a cor vermelha do tomate, tá? Da cor vermelha do pimentão. Pimentão só orgânico, viu, gente? Porque pimentão, se não for orgânico, tem muito agrotóxico. O licopeno, ele diminui o risco de câncer de próstata em homens. Então, ele pode ser usado ao longo da vida, aí, principalmente para os homens que querem diminuir o risco de câncer de próstata. O licopeno também é um antioxidante que protege a pele. Ah, é? Então, muitas cápsulazinhas que as mulheres compram para melhorar a pele, que são aqueles polivitamínicos para o cabelo, para a pele, tem licopeno na composição, porque ele é um potente antioxidante também, protege a pele. Tá. Existem estudos com a fisetina, que é um composto bioativo encontrado que dá a cor vermelha do morango, tá? E a fisetina, ela pode diminuir o risco de doença degenerativa cerebral, de Alzheimer, de Parkinson. Trouxe aqui a pimenta vermelha. Pimenta também? Tem um composto bioativo que é a capsaicina. A capsaicina, ela é termogênica, ela realmente acelera o metabolismo. Tá aí, então, o poder Sim, é na... tá aqui um composto bioativo que otimiza o metabolismo e vai fazer a gente queimar, gastar energia com mais eficiência e não engordar com tanta facilidade. Não exagerando aí na dose, né, Carol? Porque a pimenta, para alguns, pode dar um pouco de irritação gástrica, né? Mas até uma unidade ao dia da pequenininha, aqui eu trouxe uma só para enfeitar aqui essa grandona, não precisa ser ela toda. Mas uma pimentinha vermelha ao dia, tá de bom tamanho. Tem aqui a goji-berry. A goji-berry, só cuidado com o excesso, né? Porque ela é calórica, tá aqui a goji. Ah, ela é calórica? Ela não é boba nas calorias, então não dá para liberar ou para vontade, né? Ai, não, que delícia, calma. e vai comendo, não. Até uma colher de sobremesa ou de sopa rasa ao dia, tá de bom tamanho. O goji-berry tem princípios ativos que dão essa coloração avermelhada e que também são antioxidantes potentes. Tá. Né? No Oriente se usa muito como uma frutinha da juventude, para você viver mais, para evitar o envelhecimento precoce. Isso é verdade. Ele combate radicais livres, principalmente em pele também. Então a gente envelhece oxidando muito a nossa pele. Quando a gente fala em radical livre, são substâncias produzidas dentro do corpo, Carol, e que vão enferrujando o nosso corpo mais rápido, vão envelhecendo o nosso corpo. Então todo princípio ativo antioxidante é uma proteção, para a gente não envelhecer precocemente, para não oxidar nosso cérebro, para não oxidar nossas artérias, para não oxidar nosso coração, nossos órgãos. Então geralmente todo antioxidante é bem-vindo. E o goji é uma frutinha com um alto poder antioxidante. Legal. Né? No e aí, verde aqui, vamos lá. Roxinhos. No verde aqui a gente tem todo... É tão bonita, né? Primeiro que não é um composto bioativo, é um mineral. Todo composto verde tem magnésio. O magnésio é que dá a cor lá central que faz a estrutura da clorofila ficar estável e dá essa cor verde. Mas tem alguns princípios ativos muito mais interessantes aqui. No brócolis, vale para couve, vale para a rúcula que está aqui, vale para o agrião. Existe um componente chamado indol 3-carbinol, que é o composto bioativo, uma família chamada de glicosinolatos, que é esse nome estranho, mas esse 3-indol-carbinol, ele é um grande protetor da mama e da próstata. Então, mulheres que ingerem mais brócolis ao longo da vida têm um risco relativo menor de câncer de mama. E homens também protegem a sua próstata comendo mais brócolis. O 3-indol-carbinol, outros compostos aqui, são os compostos chamados enxofrados ou cisteínicos, que fazem o nosso fígado colocar a toxina para fora. Eles são detoxificantes hepáticos. Então, aqui no brócolis. E o cardamomo que está aqui na frente, o cardamomo também, essa sementinha aqui, que de dentro tem uma... Que a gente já mostrou até na culinária. O cardamomo é altamente rico em compostos sulfidrílicos enxofrados detoxificantes, é um potente detox. E no roxo aqui a gente tem as antocianinas, que são alguns componentes bioativos que são altamente antioxidantes, protetores dos vasos sanguíneos, do coração, dos olhos e do cérebro, tá? Diminuindo o risco de doenças degenerativas, tanto do coração quanto do cérebro. Então... Eu trouxe aqui a berinjela, que dá essa cor roxa, a cebola roxa, por isso que a Malu colocou um pouco da cebola roxa também na receita, colocou lá a cenoura, colocou salsinha, que é verde, que tem composto também bioativo, e tá aqui o mirtilo também,
que é uma fonte rica de antocianina. Poderia ser uva? Poderia, só não trouxe a uva porque ela tem uma carga glicêmica um pouco maior, Carol. Só por isso, tá? Entendi. Porque poderia ser a jabuticaba. Agora, também. doutor Roberto, até pra gente fechar, é o seguinte, claro que desde o início, né, que eu toquei nesse assunto, interpretar essas cores e ver o quanto a natureza é sábia e perfeita e nos oferece dessa maneira, que é o mais saudável para a gente consumir. Agora, o quanto desses alimentos e desses componentes a gente tem que ingerir para de fato ter um resultado na prevenção de tudo isso que você comentou agora? Tem que todo dia comer um monte de todos eles? Como é que a gente coloca isso na nossa alimentação no dia a dia? Não precisa ser todos ao mesmo tempo, mas a gente tem que ter no nosso habitual, de tudo que eu costumo comer, mesmo que não seja no dia. Se puder ser no mesmo dia, melhor ainda, eu tenho que ter pelo menos 4 a 5 cores diferentes no meu dia a dia. E a porção daquele grupo que eu tenho que respeitar. É uma fruta, então eu posso comer até 1 a 2 porções. Entendi. Aqui no caso é um legume, a abóbora, eu posso comer até 2 a 3 porções. Essa porção é definida em uma palma de mão, uma unidade pequena. Entendi. É como então, se a gente dividisse o prato e contasse, ó, tem tantas cores então hoje. A gente tem que sempre caprichar em pelo menos duas mega saladas coloridas por dia, um prato de salada no almoço, um no jantar, e comer pelo menos 1 a 2 frutas, né, que tenha essas cores, que tenha essas colorações. Ou legume, né? A fruta nem precisa exagerar, mas aqui os legumes têm um valor calórico baixo. Se eu comer na habitualidade, eu me protejo. Se eu como de vez em quando, os estudos não garantem proteção. É quando eles são partes do meu habitual. Eu como frequentemente, faz parte do meu dia a dia. E é tão gostoso, uma luzinha mesmo pode dizer, picar todos esses legumes todos, colocar no forno, um pouquinho de sal, temperar com ervas. Aí quando você tira do forno, ai, a casa toda tá cheirosa, alecrim, não sei, ai, manjericão, sei lá, né, Malu, dá pra pirar o orégano. Você tira do forno. Aí vem aquele aroma maravilhoso, cheio de legumes. Então, assim, no final... A gente usa muito nas receitas tudo isso aí. Isso ainda é a parte barata do supermercado. Sem sombra de dúvida. A gente sabe que aumentou o preço, mas que ainda é a parte mais barata. Isso é pontual, daqui a pouco não volta. Se Deus quiser. Volta pro normal. Vai voltar. O otimismo aqui na TV Gazeta sempre. Gasta menos aqui para não gastar com o hospital. Para não gastar com o hospital nem com remédio, né, doutor Roberto? Isso aqui é medicina preventiva. Parabéns mais uma vez, uma verdadeira aula. Lembrem-se dessa mesa, que está muito bonita. Lembrem-se dessas cores, olhem para o prato. Poxa, merece o nosso momento de atenção, olhar tudo aquilo e falar, tá legal. E hoje, ajuda a controlar o peso. Tudo isso aqui também, de além de tudo, não engorda, né? Ajuda a controlar teu peso e otimizar teu metabolismo. Quem quiser saber mais, é claro que tem aí um canal de comunicação do Dr. Roberto, que é lá no Insta, que é Roberto Navarro. Não tem doutor, né? Não, no Insta tem. No Insta tem. DR Roberto Navarro. Então, doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, nutrólogo clínico geral. E tem o site nutrasaude.com.br. Tem o Nutrasaúde e Nutrasaúde na cozinha, com as receitas da Malu. Olha, divirtam-se, acessem, sigam, porque cada vez que ele está aqui, sempre quinzenalmente às segundas-feiras, é uma verdadeira aula. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer, um beijo, meu, ótimas 2 semanas e até a próxima. Obrigada. Aliás, vamos fazer uma pauta sobre radicais livres? Tem tanta coisa, uma Carol. boa, né? Você escolhe, mandem Nunca falamos de radicais livres. Vamos fazer. Beijo.